graças a Deus por essa oportunidade onde o qual o Senhor Ele tem nos concedido de nós estarmos aqui na sua casa para glorificar e bendizer o seu nome. Amém? Quero tão somente trazer uma palavra da parte do Senhor. Quando fala a palavra da parte do Senhor, é porque a palavra ela é na parte do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia é um livro fechado, sagrado, né? Mas quando este livro ele está aberto e quando começamos a degustar, a ler dele, é Deus falando para mim e Deus falando para você. Ou seja, ela aberta é a boca de Deus falando para mim e falando para você. Nós nesta noite fizemos uma leitura, irmãos, oficial no Evangelho de Lucas, né? Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, graças a Deus por esta palavra fiel e verdadeira. Observamos que Jesus ele está adentrando aqui numa aldeia, aleluia, e nessa aldeia onde a gente, no decorrer da lida desse evangelho, né, de João, mais praticamente fala sobre a morte de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e a gente observa aqui que Deus ele é surpreso. O que a gente faz hoje para Deus, Deus ele é misericordioso. Esse fato de Lázaro ser morto aqui ainda não aconteceu. Irmãos de Marta e Maria, não aconteceu. Mas aí já ainda observa que Jesus entra na aldeia e diz no versículo, diz que Marta o recebeu em sua casa. Jesus ele entra naquela aldeia, a multidão segue Jesus. Parece que eu estou vendo aqui, irmãos, conjecturando aqui, vendo, e ali Jesus vai, passa, e Marta recebe Jesus em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, coisa boa é quando a gente abre a porta do nosso coração, abre a porta da nossa casa para Jesus entrar. Porque quando Jesus entra no nosso coração, irmão, Ele começa confortando o nosso coração, começa modelando o nosso coração, aleluia. E quando Ele entra na nossa casa, irmão, materialmente falando, Ele começa ali, irmão, repreendendo todo o mal, começando botando em ordem a casa que está de cabeça para baixo, porque Jesus, irmão, ele é organizado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente observa que Marta foi que convidou Jesus para entrar na sua casa. E coisa boa, irmão, quando Jesus ele entra. Quando ele entra para ficar, né? Ele quer fazer morada, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. É o único Deus verdadeiro que ele entra na vida do homem e faz presente.
e faz morada através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, irmão, com a sua palavra. Ele diz que não nos deixaria órfãos, mas nos deixaria um Consolador. Esse Consolador está aqui nesta noite, irmãos, no meio da sua igreja, nos consolando, nosso coração, aleluia, trabalhando, né, nos modelando. Mas é interessante que também Marta, ela tinha uma irmã. Ela tinha uma irmã que tinha um nome chamada de Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A gente observa aqui, irmãos, que acredito também ouvia a sua palavra, que alguns discípulos, quando Jesus entrou, foi convidado para entrar na casa de Marta, ali e Maria. Algumas pessoas estavam sentindo para ouvir o sermão, para ouvir a mensagem, a palavra do próprio Deus falando. E diz que Maria sentou-se ali, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez antes de Jesus chegar, Maria talvez esteja fazendo ali com Marta ali uma grande faxina. Talvez estava organizando a casa. Talvez estava lavando algumas coisas que precisam ser lavadas. Mas que quando Jesus chegou, irmão, Jesus ali, irmão, ali prendeu a atenção de Maria. Não teve louça, não teve circunstância que viesse tirar aquele momento que Jesus estava dentro da sua casa. Irmão, quando Jesus ele está lá, a gente tem que aproveitar. Quando Ele está na nossa vida, entrando na nossa vida, na nossa casa, a gente abre a porta para que Ele possa fazer morada. Mas é interessante que quando a gente começa a se preocupar com as coisas da vida, é como é que vai ser? Amanhã vai vencer esse boleto, amanhã olha, tem isso, tem aquilo, irmão, amanhã pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem está amanhã é Deus. Hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu não sei se amanhã eu vou acordar para dizer que Jesus é bom e o diabo não vai bom mais uma vez. Mas enquanto o Senhor tem me dado saúde, vamos dizer que Jesus é bom, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu acabei de testificar aqui na igreja aqui que eu vinha com um balde na minha casa ali, fui pegar um balde d'água ali, e quando eu me deparei com um negócio meio assim no chão, chutei de sandália, nem eu achei que saiu um escorpião, chutei. Quando veio, escorpião grande se armou-se. Jesus tem misericórdia. Então, peguei a madeira e matei o bicho grande, viu? Matei aquele escorpião e agradeci ao Senhor. Sabe por quê? Porque a minha saúde, né? A minha vida e a sua vida está na mão do Senhor. E o Senhor Ele cuida, irmão, nas pequenas coisas. Ele dá o culto, irmão. Esses são os revelados, irmão. E os ocultos que Ele tem me dado, o livramento que Ele também tem te dado, que você não chegou nem se deparar, nem questionar, que alguém queria fazer algo com você, e Jesus Ele cortou o laço do passarinheiro e nós escapamos. Estamos aqui nesta noite dizendo que Jesus é bom e você nem percebeu. Esses são os revelados. E os ocultos, o livramento oculto que Ele tem nos dado, irmão. Se o diabo pudesse, Ele já tinha nos engolido vivo. Mas é interessante que Jesus Ele veio trazer vida. Ele me deu saúde, Ele é a tua saúde. Mas Marta ficou tendenciosa, né? Jesus ali ensinando, parece que, vamos conjecturar aqui, muitas pessoas sentadas na casa, sentadas no chão ali, Jesus ensinando, inclusive uma das tais, Maria, irmã de Marta. E Marta ficou inquieta, porque queria que a sua irmã voltasse os trabalhos, acredito, conjecturando aqui, que ela estava fazendo uma grande faxina na casa ali, e ela ficou inquieta, porque Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar. Irmãos, não perca tempo, irmão, enquanto estiver na presença do Rei. Maria, irmãos, ela soube escolher a melhor parte. Ela estava ali ouvindo a voz do Senhor, estava se aproximando mais do Senhor, porque lá na frente, irmão,
Jesus ele entra, ele foi bem recebido, irmão, aleluia, e através desta hospedagem, que hospedaram ali, abriram as portas para Jesus entrar, aleluia. Quando precisaram de Jesus, a gente vê lá na frente, quando o seu irmão Lázaro é morto, e mandaram avisar: Lázaro, a quem tu amas, que tu gosta, ele está muito doente. Marta e Maria mandam avisar. E Jesus passou para chegar lá, irmão, chegou lá no quarto dia. Lázaro já estava ali, irmãos, no sepulcro, guardado ali. Mas é interessante que antes da pessoa ter a credibilidade, você precisa ter realmente acesso a essa credibilidade. E Marta estava ansiosa com as coisas da vida, mas Maria, diz que Maria estava sentada também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. A palavra de Deus não é coisa boa. A palavra de Deus é alimento para a minha alma e para a tua alma. Aleluia. Mas diz no versículo 40, Marta, porém, andava o quê, irmãos? Distraída em muito serviço. Irmãos, sabemos que o trabalhador ele é digno do seu salário. Mas Jesus está no perímetro. Jesus está naquele momento, irmão, né? Um bom anfitrião, irmão, ele quando recebe alguma pessoa, quando chega assim, ele lava os pés, né? Oferece água e dá atenção, né? Marta apenas começou bem, abriu a porta para Jesus entrar, mas não abriu a porta para Jesus falar o seu coração. Mas a Maria, ela abriu a porta do seu coração e estava com sede de Deus. E Marta estava muito distraída com as coisas seculares. Irmãos, a vida secular, ela nos prende, ela nos afasta de Deus, o serviço, aleluia, mas que possamos ter sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, né, eu digo, às vezes Deus fala comigo, você trabalha o dia todinho e deixa no final do expediente para falar comigo, para buscar a minha face, né, quando está cansado, né? E Deus muitas vezes fala comigo assim: meu Jesus, tem misericórdia, me ajuda-se a melhorar. E a gente vai pedindo a graça ao Senhor, Ele vai nos ajudando, porque é uma verdade, que muitas vezes a gente deixa buscar Jesus já no finalzinho do tempo, né? Mas Jesus tem que ser primazia. Maria fez o quê? Assentou-se. Eu não sei se ela estava com a vassoura, eu não sei se ela estava com o espanador, assentou-se, mas Marta ficou muito quieta e pediu para Jesus. Diz o versículo: Marta, porém, estava distraída com muitos serviços. Observe que o serviço prende, né? E é um perigo a gente perder, irmão, aleluia, irmão, perder, irmão, a posição, perder a direção de Deus. É um perigo perder Jesus de vida. Jesus estava ali, mas para Marta estava mais preocupada com as coisas, com esse serviço, do que o próprio visitante, que era Jesus, estava visitando a sua casa. Irmão, Jesus é coisa boa, irmão. Quando Jesus visita o lar, irmão, visita o lar, transforma. Quando Jesus visita o lar, Ele restaura. Quando Jesus visita o lar, irmão, Ele traz saúde, aleluia, para aquele que não tem saúde. É coisa boa. Jesus estava no recinto e Marta passando por despercebida, por muitas coisas, distraída. É interessante que ela estava tão distraída. E tem pessoas, irmãos, que ela não quer deixar o foco que ela está, e muitas vezes quer realmente tirar aquelas pessoas que têm um foco nas coisas de Deus. O foco de Maria, irmão, ela parou. Vamos conjecturar aqui, pegou o espanador, botou aqui, não vou ouvir Jesus falar. Jesus vai falar do meu coração. E Jesus começou a ensinar, Jesus começou a falar. Mas Marta estava ansiosa. E diz no versículo 40, Senhor, não te importa
fazer uma grande faxina e minha irmã está comigo. Pede para que ela venha me ajudar. Diz no versículo aqui: dize depois que ela me ajude, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega e diz: Jesus vê, Jesus entende. Porque muitas vezes, irmãos, o adversário ele quer nos distrair com as coisas desta vida. De repente quebrou alguma coisa, é para tirar sua atenção, para você ficar distraído. Você tem um foco para tirar você do foco. Mas Marta, ela não perdeu o foco. Aí Jesus viu que, aliás, Maria não perdeu o foco. E Jesus chega para Marta e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Veja, Jesus disse que ela estava ansiosa. Ansiedade mata. Ansiedade, a pessoa fica doente. E diz um pouco mais, irmãos. Aleluia. E diz que estava também afadigada. Estava, irmão, já assim, ali nas outras, né? Cansada. E ali ainda veio parar de descansar, de aproveitar o momento. Como você está nos ouvindo neste momento, esta palavra, a palavra do Senhor. Sabe por quê, amado? Porque o Senhor veio buscar a sua igreja. E muitos vão buscar, irmão, esta palavra e não vai encontrar. Vai encontrar a Bíblia, o livro escrito como um livro qualquer. A diferença é que a inspiração, que é o Espírito Santo, já vai estar, não vai estar mais aqui naquele tão grande dia, vai estar lá na glória, lá no céu, e vai ficar a Bíblia como um livro normal. A diferença da Bíblia para o livro demais é que a Bíblia ela é inspirada por Deus. E a inspiração que há dela, irmão, o Senhor ali vai ali, o Espírito Santo não vai mais aplicar nessa terra. Quando as coisas começarem a acontecer, então vai ser um livro normal. Alguém vai ler a Bíblia como um livro normal, porque não vai, a inspiração dela, o Espírito Santo ali não vai levar para si. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Marta, ela começa a ficar, perder a direção por coisas, irmão, a vida, por trabalho. Mas Jesus diz assim: mas uma só é necessária. Ela não queria buscar a presença de Deus. Ela não queria adorar a Deus, que estava querendo colocar um impedimento para que Jesus pedisse, para que Maria se levantasse e fosse ajudar ela nas tarefas. Ô irmão, bom anfitrião, ele ali recebe bem, ela apenas começou a receber. E não é apenas começar a receber, né? Que esse espírito de hospedagem possa ser do começo ao fim. Ela começou até bem, mas no decorrer recebeu Jesus e o pessoal estava ali escutando e começou a trabalhar. Foi mesmo que nada, fez só abrir a porta. Mas em Apocalipse 3:20 diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o Senhor, irmãos, Ele entra na minha vida e na sua vida. E Ele quer também entrar na sua vida para fazer morada ouvinte da palavra do Senhor. Mas é necessário você abrir a porta do seu coração, porque Ele não invade privacidade de ninguém. Porque como Ele deu o livre-arbítrio ao homem, o homem deu o direito. Observe, irmão. Deus deu ao homem o direito de escolher entre o bem e o mal, né, irmão? Entre o bem e o mal. Aleluia. Então, nesta noite você tem o livre-arbítrio de escolher ou Jesus ou Barrabás, ou Jesus ou o mundo. O mundo tudo é passageiro. O mundo leva você para baixo, mas Jesus leva você para morar na cidade celestial. Jesus, uma só basta. Uma só basta. Aleluia. Maria escolheu a boa parte.
qual não lhe será tirada. Oh, irmão, Jesus fez questão de registrar, de usar o doutor Lucas de registrar no Evangelho esse evento, a qual não será parte qual ela escolheu. Aleluia. E a gente vê, irmão, que quando Jesus, lá na frente, a gente vê que quando Jesus recebe a notícia que Lázaro morre, Jesus vai lá visitar Lázaro, ressuscitar Lázaro, porque Maria estava chorando. Ou seja, Maria tinha crédito com Deus, porque quando Jesus estava na sua casa, ela escolheu a melhor parte, a presença de Deus, porque a presença de Deus faz milagre e ressuscita vidas, ainda que não tenha vida. E Jesus ressuscitou lá na frente o seu irmão Lázaro, que morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, irmãos, que o Senhor, Ele possa ser, em primeiro lugar, o centro da minha e da sua atenção. Amém? Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus.